Olá, você já viveu o fim de um ciclo na sua vida? Ou está vivendo? Como foi para você passar por isso e se abrir para o novo? Você conseguiu fazer as pazes com o passado? Conseguiu se abrir de maneira verdadeira para o novo agora na sua vida? Hoje eu vou trazer para vocês várias reflexões sobre o fim de um ciclo e como a gente consegue fechar esse ciclo da melhor e mais elevada maneira para se abrir para o novo, né? Vou trazer várias experiências pessoais minhas também de como eu estou passando por isso, porque na verdade eu estou passando hoje por um fechamento, um fim de um ciclo na minha vida e estou me preparando para o novo, né? Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha história, né? Sobre o que eu estou vivendo agora, que eu me organizei para finalizar um ciclo na minha vida, que foi vender uma empresa e organizar toda a minha vida para iniciar uma vida em outro país. E diante de tudo isso veio essa pandemia, né? E essa pandemia simplesmente fez com que eu não conseguisse ir com a minha família para essa mudança, né, de país. A gente não está conseguindo sair daqui do Brasil. E o que fazer com tudo isso, né? O fim de um ciclo, o início de um novo ciclo e parou. Estamos parados no tempo agora aqui, né? E eu poderia muito bem, esse período que eu estou vivendo, ficar frustrada, ficar irritada, com medo, insegura com tudo isso, né? Mas eu estou aproveitando essa oportunidade na minha vida para perceber os aprendizados que estão querendo me trazer. Porque o fim de um ciclo na nossa vida acima de tudo, é a gente perceber os aprendizados que nós tivemos com essa história, né? Para nós iniciar a nova história da nossa vida capazes, com essas qualidades e virtudes que aprendemos lá no passado e abertos, fortalecidos e tudo mais para iniciar um novo caminho, né? Então, e hoje a gente está nessa situação de não saber se vamos ou não conseguir ir e quando vamos conseguir ir, né? Então, tudo isso está sendo muito desafiador, né, para mim nesse momento na minha vida. Então, eu quero compartilhar também aqui a importância da gente confiar na fluidez da vida, né? Porque se eu estivesse usando esse tempo agora para ficar frustrada e revoltada com tudo isso que está acontecendo, eu ia estar bloqueando energias da fluidez, né? Enquanto isso, eu estou aproveitando para tirar muitos aprendizados de tudo isso que eu estou vivendo. E um aprendizado muito importante que eu estou tendo com tudo isso é o meu relacionamento com os meus filhos, né? O meu relacionamento com os meus filhos, ele está sendo, eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo a desenvolver uma maneira de me conectar, de nutrir a nossa conexão, eu com meus filhos, uma maneira muito nossa. Isso está sendo muito legal, porque a gente sempre vivia antes num piloto automático, escola para casa, casa para escola e trabalho, aquela coisa toda. E por mais que eu fazia de tudo por ele, sempre fui super maternal, agora eu tô vendo o quanto a gente pode ir muito mais a fundo e criar o nosso próprio jeito de conexão entre pais e filhos, né? Porque a gente acaba lendo muitas coisas e quer fazer certinho como a gente lê aqui ou ali, e às vezes a gente acaba se culpando, se frustrando muito. Então isso está sendo um aprendizado para mim, né? Estou desenvolvendo uma maneira muito bacana de nutrir esse novo relacionamento com os meus filhos. Então isso está sendo um aprendizado bacana, né? Está sendo um aprendizado incrível e transformador, e está sendo um presente para mim eu poder agora estar em casa com os meus filhos, né? E o fim de um ciclo na nossa vida, ele pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de estado, uma mudança de país, uma mudança de escola, uma mudança de trabalho, de emprego, uma mudança de área de atuação na profissão, de uma mudança de profissão na nossa vida. O fim de relacionamento, inúmeras situações, né, na nossa vida pode ser o fim de um ciclo, né, o fechamento de um ciclo, para a gente se preparar para um novo.
E isso tudo são aprendizados para nossa evolução, né? E muitas vezes a vida ela é uma grande mestra, né? Ela nos sinaliza muito, ela nos traz muitos sinais de quando esse ciclo precisa ser fechado para a gente se abrir para o novo. E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está vivendo tanto no piloto automático que a gente nem percebe, e muitas vezes a gente até percebe, mas não quer acreditar, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E daí a gente não está conseguindo evoluir, né? A gente não está conseguindo ir à frente na nossa evolução pessoal, né? Na nossa evolução interior, assim, como pessoa. Então é muito importante a gente perceber os sinais que a vida traz pra gente. Se esses sinais estão te chamando para finalizar esse ciclo e iniciar uma nova etapa na sua vida, sem medo, né? Confiando sempre na fluidez, na energia do universo, né? E a vida, ela é uma grande mestra para nós. Tudo acontece de uma maneira que está sempre nos favorecendo, né? Para nos tornar pessoas melhores. A gente percebendo esses aprendizados que a gente está tendo nesses ciclos para usar para um próximo ciclo, é sensacional isso, né? É como as experiências de vida que a gente tem, né? Então, o propósito de tudo isso é sempre os aprimoramentos, né? A gente iniciar um novo ciclo mais preparada, né? Para tudo que vai vir. E é muito importante nisso a nossa escuta interior, a nossa percepção, a nossa conexão com a nossa intuição, né? Com a gente mesmo, nosso autoconhecimento, né? O nosso autoconhecimento, ele também é uma ferramenta fundamental para passar por esses ciclos da melhor e mais elevada maneira, né? Para a gente aceitar o que está acontecendo na nossa vida e transmutar tudo isso, percebendo que tudo isso são só aprendizados pra gente se abrir para um novo e receber um novo de coração aberto, de braços abertos e com uma energia, com uma vibração elevada para a gente receber a melhor e mais alta vibração e energia e tudo de melhor que a vida tem a nos dar, né? Então é muito importante a gente ir transmutando esses ensinamentos para coisas boas, né? E perceber tudo que está acontecendo e entender que que tudo isso tem um propósito bom na nossa vida, né? Então, quando a vida nos sinaliza que um ciclo está se fechando, confie na fluidez da vida, né? A vida, ela sempre traz presentes maravilhosos pra gente. Às vezes pode ser doloroso, né? Essa transição desse ciclo pode ser muito doloroso. Mas tudo isso a gente transmuta e se abre para aceitar e confiar nessa fluidez, né? Porque as coisas vão vindo e vão se encaixando de uma maneira muito mais leve. E quanto mais a gente estiver aberto para isso, e quanto mais fluido, quanto mais a gente confiar na fluidez da vida, e quanto mais a gente aceitar tudo que está acontecendo e transmutar tudo isso, mais leve vai ser, mais rápido vão vir os benefícios, né? Porque na hora da dor, às vezes a gente não consegue perceber o porquê daquilo tudo, né? E a importância nesse momento, sim, você parar e perceber o porquê de tudo isso, né? O que a vida está querendo te mostrar, o que a vida está exigindo de você nesse momento, né? E uma coisa bem importante também é quando um ciclo se fecha, porque necessitamos realizar algum aprendizado nesse contexto, né, que se fechou nesse momento, nesse ciclo. E a gente precisa desse aprendizado para a etapa seguinte da nossa vida, né? E nós acreditamos muito que as coisas e as pessoas são nossas. E na vida nós não temos garantias e prazos de validade, né? A vida é um fluxo. Em uma nova fase, iniciam-se novas oportunidades. Sempre na nossa vida, uma nova fase, iniciam novas oportunidades, né?
E muitas vezes você vai descobrir habilidades suas que antes você julgava ser impossível, né? Que antes você julgava, não, isso eu não faço, isso não é pra mim, não sou capaz, ou qualquer coisa assim, né? E muitas vezes nessas transições de ciclos da nossa vida, a gente se depara com situações e a gente percebe que é possível e que nós somos capazes, né? E isso são maneiras de a gente ver os nossos aprendizados também, né? Um exemplo que eu tenho em cima disso, pessoal, é também durante essa pandemia, a gente tá aqui nessa situação parado, sem poder ir, sem saber o que fazer, bem ou certo agora, e eu aproveitei para começar a contribuir com as pessoas as minhas ferramentas, os meus aprendizados de vida, a contribuir com as pessoas. E eu sempre fui muito tímida, muito fechada, né? Eu jamais na minha vida imaginei que eu viesse aqui na frente de uma câmera falar para as pessoas assim, de uma forma espontânea, né? Então isso eu sempre me julguei ser incapaz de fazer. E diante de tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu precisei sim me reinventar, né? Então isso foi um aprendizado para mim que eu vou levar pro resto da minha vida, foi de uma contribuição imensa, né? Talvez se eu tivesse conseguido ter feito o meu plano, o fim de um ciclo e ter iniciado um novo ciclo do jeitinho que eu tinha programado sem esses desafios, é muito provável que eu não teria percebido muitas questões na minha família, em relacionamento meu com meu marido, relacionamento meu com os meus filhos, como eu citei anteriormente. É muito provável que eu não teria percebido isso tudo, né? Que eu não teria desenvolvido esse novo método de vínculo emocional que está sendo maravilhoso. E é muito provável também que eu não estaria aqui falando na frente das câmeras, né? Não sei se talvez eu teria essa coragem, né? Porque ia ser tudo tão automático que talvez eu teria pulado essa etapa sem conseguir perceber as minhas habilidades, né? Então isso é uma coisa sensacional. Você, diante de um desafio na sua vida, você perceber aprendizados e habilidades suas. Isso é sensacional e isso existe. Isso é fato e é o que está acontecendo com a gente. Se você se deparar com um desafio, perceba que ali você vai reconhecer habilidades sua, que você vai reconhecer um potencial seu também, né? Então, a nossa vida hoje é uma consequência de atitudes, de ações que nós fizemos e escolhas que nós tivemos lá no passado. Então é muito importante, nesse momento presente, você fazer valer a pena, né? Você mudar a tua maneira de viver, se você vive muito no vitimismo, se você vive muito no medo, na insegurança e na certeza, cuidar com essa vibração que você vive para não atrair essas situações na tua vida, né? Porque são escolhas que a gente está fazendo. Se você escolher viver no vitimismo, se você escolher viver no medo e na insegurança, você vai atrair muito disso lá na frente, né? Então, escolher e cuidar com essas emoções e com esses sentimentos que a gente tem, né? Então, mudar a nossa postura agora, né? Pra gente se abrir para o novo de uma maneira mais leve e fluida, né? E nós precisamos eliminar aspectos negativos, posturas negativas que nós temos, né? Preconceitos, muitas coisas muitos julgamentos, né? Que vêm enraizados na gente, que às vezes fazem com que escolhemos coisas que não é aquilo que vai ser de extrema contribuição. Então é muito importante também você conseguir abrir mão desse julgamento, né? Porque a gente vive tanto a nossa vida em cima de julgamentos e preconceitos que quando você se liberta de tudo isso, você consegue perceber as infinitas possibilidades que estão em sua volta, né? E você perceber uma habilidade sua é uma infinita possibilidade. Você perceber o seu potencial diante de um momento que você está julgando ser ruim, né? Na verdade, não é. Você está julgando isso nesse momento, né? Então, é muito, muito importante a gente se aceitar, a partir da nossa autoaceitação, a gente pode promover mudanças, né, que forem necessárias. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Então, você se conhecer,
você retirar as suas máscaras, né? E você olhar para você mesmo de frente, né? Isso tudo contribui muito para esse processo de mudanças de ciclo na nossa vida também, né? E a nossa maior conquista é transmutar a própria vida em um constante processo de evolução, né? E uma recriação de nós mesmos, né? Então, nós só poderemos nascer para uma nova realidade se tivermos a capacidade de aceitar algumas mortes simbólicas na nossa vida, né? Isso são ciclos de vida, da sabedoria da vida, né? A gente aceitar essas mortes simbólicas, né? A morte de um relacionamento, de um emprego, de uma mudança, né? Renascer, reinventar-se, recriar-se, superar-se, né? Essas palavras, elas estão muito ligadas ao novo ciclo, né? Ao novo ciclo. E agora a gente também não deixa de estar vivendo um novo ciclo mundial, né? Com tudo isso que aconteceu com essa pandemia, é muito provável que muitos de nós saia dessa com uma nova consciência diante de tudo que nós vivemos, né? Então, ver tudo isso que a gente está passando como um aprendizado, como cada um de nós está aprendendo, qual é a consciência que você está expandindo em cima de tudo isso, né? Então, permanecer num ciclo é muito desgastante. Às vezes, permanecer num ciclo que já se fechou e a gente insiste em continuar é altamente desgastante para as nossas energias, né? E o fechamento desse ciclo e a abertura para um novo ciclo é uma oportunidade de revisar, de ressignificar e dar um novo sentido à nossa própria vida, né? E é muito importante também a gente fazer reflexões diárias sobre como está a nossa vida agora, sobre qual é o aprendizado que eu tenho com isso, o que isso está querendo me mostrar, sobre escolhas que nós tivemos, que estão refletindo hoje na nossa vida, sobre o que mais é possível que eu não estou considerando. Então é muito importante essas reflexões diárias que nos auxiliam muito também nessas transições de ciclos na nossa vida, né? Então o que a gente quer é ter uma vida plena, né? Uma vida tranquila, e é preciso perceber como está então sua vida agora, né? Seus apegos, né? Para talvez uma mudança, se você sente que a vida está te sinalizando essa mudança, né? Se você percebe que a vida está sinalizando essa mudança para você, e como está a questão dos apegos, dos medos, porque isso interfere muito também, né? Fica mais difícil a gente conseguir finalizar esse ciclo e se abrir para o novo. Então é bem importante refletir sobre tudo isso e ter coragem, né, para iniciar um novo caminho e confiar na fluidez da vida, né? Então, pessoal, o que eu quis trazer para vocês hoje foram algumas reflexões, né, nesse sentido de fechamento de ciclo, de iniciar uma vida nova, de que isso é possível você fazer isso de uma maneira mais leve, independente das coisas que acontecem, porque muitas vezes podem vir situações, fim de ciclo de modo repentino, que a gente não esperava. Pode ser que você fez tudo, programou tudo, o fim desse ciclo, vou sair desse emprego, vou entrar nesse, e no meio dessa transição acontece coisas inesperadas na tua vida e a gente fica sem saber o que fazer, né? Então a importância de você perceber tudo isso como aprendizados, como no meio dessas situações, como a gente consegue nos deparar com habilidades, com potencial nosso, né? E tudo isso nos fortalece e aumenta muito o nosso potencial, o nosso brilho pessoal, né? E faz essas mudanças serem mais leves, né? Então vamos refletir sobre tudo isso, né? E que possamos olhar os nossos problemas como desafios na nossa vida, né? A dor como um aprendizado, né? As mudanças como oportunidade de evolução, né? De transformação, e a insatisfação como uma eterna busca, né?
Então, esse processo ele pode ser fácil ou difícil, né? Depende muito de como nós vamos lidar com esses acontecimentos na nossa vida, né? Então, reflitam sobre o que foi falado hoje, se tiverem alguma dúvida ou sentirem alguma coisa de compartilhar, mandem um e-mail pra gente. Estamos à disposição para auxiliar no que for preciso. Arro!